Vamos agora falar sobre negócios. Fusões e aquisições são operações corriqueiras no mercado. Hoje nem tanto, afinal as condições econômicas estão um pouquinho apertadas. E o setor de energia liderou essas transações recentemente. Para repercutirmos se o segmento de energia continua a puxar as M&As em 2026, conversa agora com, aqui em nosso estúdio, Guilherme Stiga, o sócio-diretor da 44 Capital, ou 44 Capital, e você me ajude, Guilherme, por favor, ex-VP do Morgan Stanley, em Nova York e também São Paulo. Seja bem-vindo aqui à programação, é um prazer tê-lo por aqui. Obrigado, prazer ter essa oportunidade de estar falando para você e para todos que nos assistem. Como é que eu falo o nome da tua empresa? Me ajude, meu caro. Aqui, o 44 tem duas funções. Nem entendi. Ele foi feito para ser falado em qualquer língua. Então, é o gosto do cliente. Aqui no Brasil, a gente fala 44. Entendi. Mas com o trato com estrangeiros, a gente fala 44. Perfeito. Ao sabor da clientela. É isso. Agradeço imensamente por estar aqui conosco. Um Feliz Natal a você pra e nós. Toda a equipe. 2025 foi um ano interessante em relação a M&As do setor de energia. Nós tivemos alguns casos recentes. A própria PetroRio avançando, por exemplo, no campo de Peregrino, aumentando a sua participação. Temos outras companhias, inclusive, que se fundiram. A Brava Energia agora, resultado da 3R com a fusão da Enalta. Então, está movimentado Axis o comprando setor. Serena. Exato. Então, está movimentado o setor. O que provocou essa movimentação, na tua opinião? Estes fatores catalisadores de M&As, eles podem aparecer também em 2026? Eu acho que o que a gente teve em 2025 com relação à energia não foi uma novidade. Se você olhar em 2020, 10% das transações que aconteceram naquele ano foram de energia. Se você pular para 2025, estamos falando de cerca de 45%. Então, você teve uma corrida importante para a infraestrutura, de forma geral, e para a energia em específico. São setores que têm cash flow resiliente. Então, quando você vê alguma dúvida na economia, uma taxa de juros alta da forma que é, existindo o capital para fazer as aquisições, o fluxo de caixa que vem dessas aquisições é um fluxo de caixa que dá muita segurança. Previsível. Desse ambiente aqui, que é um ambiente mais difícil. E isso também tem um aspecto técnico, que a infraestrutura, por ter pouco crescimento, mas ser muito resiliente, ela apresenta uma taxa de desconto um pouco mais baixa. Ela apresenta múltiplos mais baixos. Então, eles sofrem menos no momento de custo de capital alto, permitindo que as partes, vendedora e compradora, entrem em um acordo mais facilmente. Muito mais fácil. Você vê que com 15% de taxa de juros, o custo de capital que isso projeta, a grande dificuldade que a maior parte dos M&As tem tido nos últimos 2, 3 anos tem sido o gap de valuation. Quando você olha para essa taxa de juros, o custo de capital, o valor presente de qualquer fluxo de caixa cai muito. E isso não vai em encontro ao que os vendedores querem. Então, você tem um gap de valuation que é muito difícil você conseguir fechar, o que tem consequências. Você, por favor, me interrompa. Não, fique à vontade, por favor. Tem consequências. Uma das consequências é que quando você tem uma taxa de juros muito alta, você tem uma diferença grande de valuation, buy side, sell side, você vai atrás de estruturas contingenciais, tipo earnouts. Então, um earnout, para deixar transparente, é uma transação onde o comprador compra um pedaço da empresa, ele assume a responsabilidade de comprar um outro pedaço da empresa com condições pré-estabelecidas, porque se o vendedor acha que a empresa vale mais agora e o comprador não acha, esse tempo vai servir para dirimir essas dúvidas. As condições são sempre operacionais, então a operação bate algumas condições, algumas metas e aí isso estabelece talvez a necessidade de uma compra futura necessária. Você tem a questão da performance, Sim. Então você tem contratos onde a performance tem que ser tal para que você bata essas metas e você tem alguns contratos onde a performance não é explícita, mas a própria avaliação do negócio com um múltiplo determinado vai ser aquilo que a performance der. Entendi. Não precisa ter uma meta necessariamente, mas performou bem, paga mais, performou mal, paga menos. Paga menos. Então a gente tem este formato que força em momentos de
taxa de juros altíssima, de custo de capital alto, talvez operações mais seguras. Até tem gente no mercado querendo comprar e querendo vender, mas a gente não consegue encontrar um ponto de intersecção entre essas vontades. No setor de energia isso é mais comum, é mais fácil por conta da previsibilidade do fluxo de caixa. Eu acho que aí a gente volta para a infraestrutura, múltiplos mais baixos, fluxo mais conhecido, o impacto é menor. Entendi. E como você está falando de, normalmente, grandes players que têm posições estratégicas significativas, veja, existem grandes fundos por aí, grandes estratégicos, tentando consolidar capacidades de energia solar no Brasil inteiro. O Brasil é um país regionalizado, é um país continental. Então, deve ter acontecido com você já, você viajando pelo país, você descobre uma cadeia de supermercado gigante que fatura bilhões de reais que você nunca tinha ouvido falar. Já aconteceu comigo várias vezes. E isso é muito característico do Brasil. Você tem muitos negócios muito interessantes por aí que são regionalizados. Uma das teses de alguns dos players é consolidar isso e tornar o player um player nacional. Isso é verdade também para a energia solar e energia de forma geral. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para 2026, essas condições macroeconômicas que acabam dando mais vantagem para esse tipo de negócios, na tua opinião, elas continuam presentes e elas devem continuar catalisando negócios de fusões e aquisições para o próximo ano? Eu acho que sim, mas aí você tem que separar o mundo em dois. O investidor local se preocupa muito com o custo de capital e com os 15% de taxa de juros básica. O investidor estrangeiro, ele tem uma visão mais de longo prazo. E ele tende a olhar para alguns setores no Brasil como mato alto. Então ele fala assim, é pouco importante para mim onde está a taxa de juros hoje, quanto está o câmbio hoje. Eu quero saber como esse mercado vai se portar em 10, 15 anos. E tem muita possibilidade, muita oportunidade no Brasil ainda. Tem muito a ser feito. Então eu acho que existe um fluxo permanente de gringos interessados no Brasil que são um pouco atemporais e são agnósticos com relação à microeconomia do momento. Eles olham um pouco mais para frente. Tá? De outra forma, quem é local se preocupa muito com isso. Entendi. Então, a eleição, como é que vai ser a eleição? O que vai acontecer com o fiscal? O que vai acontecer com a reforma tributária? Como é que essas coisas vão... Tudo isso afeta mais, eu acho, o mercado de players locais do que internacionais. E os internacionais estão com apetite para Brasil, na tua opinião? Estão com apetite para Brasil. Você tem fundos de investimento grandes, globais, que têm muito capital para ser aplicado. E eles querem aplicar esse capital onde há potencial de crescimento. O Brasil tem potencial de crescimento. A gente fala das dificuldades do Brasil, mas existem algumas coisas preservadas no Brasil. Uma delas é a capacidade de crescimento. Existe muito espaço para crescimento em diversos setores. Então, eles continuam interessados nas teses que façam sentido para oferecer crescimento nos seus portfólios globais. Sim. E aí, por exemplo, dentro do setor de infraestrutura, especificamente sobre energia, há algum tipo de ativo que chama mais a atenção desse investimento de fora, desse investidor internacional que quer vir para o Brasil aproveitar esse potencial de crescimento? A gente exporta bastante petróleo, a gente tem grandes empresas petroleiras por aqui, mas em talvez pouca quantidade. A gente teve um crescimento de algumas junior oils nos últimos anos. Tem as empresas de infraestrutura, por exemplo, de geração, de transmissão, de distribuição, tem alguns players internacionais, mas tem algum tipo de ativo, algum segmento específico que atrai mais esse capital de fora? Na energia, eu acho que hoje o solar. Entendi. O solar está sendo muito bem visto, muito requisitado. Além do solar, eu acho que o óleo e gás é sempre. Entendi. Sempre. Você tem grandes oportunidades, você tem campos que serão licitados, você tem... O Brasil hoje é um país de capacidade muito significativa e de peso no mercado internacional. Eu acredito que sempre haverá, até que haja saturação, sempre haverá esse interesse dos gringos por energia. Temos visto muito solar, a gente não sabe o quanto tempo dura isso, mas muito óleo e gás. Perfeito. E aí, por exemplo, alguns problemas estruturais do setor aqui,
Inclusive, o ONS já fez alguns alertas que agora pode ser que pequenas geradoras de geração distribuída, que estão anexadas diretamente nas redes de distribuição, podem sofrer cortes, por exemplo, de geração que afetam principalmente a usina eólica, mas agora também usina solar e usina hidrelétrica. Como que vocês enxergam esses problemas estruturais na visão do investidor internacional? Isso afasta investimento ou também é um problema a ser passado, como a taxa de juros não é algo que é impeditivo de novos negócios serem feitos? Tudo que é regulatório afeta o investidor internacional. A incerteza regulatória é responsável muitas vezes pela abertura de deals. Mas eu acho que a tendência, o que está acontecendo no Brasil, em GD em especial, é que foi tudo meio feito que nem São Paulo. Foram fazendo. Foi acontecendo, foi criando. Você criou uma desorganização, existem mercados que não são próprios para GD, existem investimentos de capital que não foram feitos de forma adequada. Então, o que eu acho que os gringos veem para a GD, por exemplo, é uma tremenda oportunidade de reorganizar este setor com capital. Tá? Entendi. Tentar consolidar capacidades e tentar colocar essas capacidades para funcionarem em tandem com as necessidades de mercado. Hoje está tudo muito solto. Entendi. Isso já está acontecendo? A gente já vê investidores internacionais consolidando esse setor aqui no Brasil ou é algo que está ensaiando, está se desenhando para os próximos anos? Eu acho que isso já começou a acontecer, mas vai acelerar. Entendi. Então, a gente já vê, por exemplo, alguns investidores, a gente já vê fundos atuando aqui especificamente no Brasil. Você tem essa percepção? Sim, tenho sim. Entendi. E aí, por exemplo, quando a gente olha para principalmente geração distribuída, essas questões da reforma do setor elétrico, uma discussão bastante grande sobre curtailment, o investidor tem talvez a percepção de que ele pode contribuir com essa organização da regulação, não só do setor, se juntando, consolidando o setor, ele vai ter mais força talvez para pressionar para mudanças regulatórias? Essa é a percepção? Eu acho que a percepção de que existe um estrangeiro grande, sério, com objetivo de longo prazo, faz com que a conversa com as agências regulatórias seja mais produtiva. Entendi. Deixa de ser aquele interesse do dia a dia, do defender o meu, fica um pouco mais estruturado. Porque o gringo, obviamente, ele vê que ele vai ganhar dinheiro com a estrutura do setor melhorando. Sim. E ele vai lutar por isso, vai fazer lobby por isso. Então, eu acho que é perfeitamente razoável admitir que as condições dos setores melhorem com mais presença desses gringos. Perfeito. Respeitadas as preferências das agências, as agendas políticas, que a gente não controla. Né? Entendi. E, por exemplo, a infraestrutura de transmissão de energia hoje no Brasil é convidativa para esse tipo de investimentos? O gringo vai mais na GD, que é ligada diretamente na distribuição, ele está afim de grandes projetos, precisa talvez de mais leilões de transmissão para que a infraestrutura esteja completa para esses novos projetos? Qual que é a tua percepção sobre isso? Eu acho que a gente ainda está capenga de transmissão. Entendi. Eu acho que mais leilões são essenciais. Agora, a clareza tem que ser com qual é o critério onde esses leilões vão ser feitos, com que velocidade eles vão ser feitos, atender as regiões que estão mais desatendidas primeiro, fazer política de Estado e não política de governo. Perfeito, entendi. E aí, olhando para o futuro, a gente tem inteligência artificial se desenvolvendo, a gente está tentando trazer grandes data centers para o Brasil, isso vai demandar bastante energia. Isso é infradigital que a gente chama. Entendi. A gente fala infraestrutura tradicional e tem a infradigital, que são os data centers, e toda a infraestrutura que cerca esses data centers. Isso é um tema quentíssimo agora e para 2026, tá? E vai ser, onde está o tema, onde está a discussão? É efetivamente nos data centers? É em quem vai abastecer de energia esses data centers? Porque quando a gente olha a curva de demanda crescente de energia para os próximos anos no Brasil, é assustador. A gente vai ter que crescer muito a nossa oferta de energia para atender a toda essa demanda. Onde estão o principal interesse? É para atender a demanda? É para criar infraestrutura digital? Como que você enxerga esse setor? Eu acho que é para atender a demanda, criar essa infraestrutura digital, criar os data centers. Mas eu acho que rapidamente vai ficar evidente que nós vamos ter um ceiling, nós vamos ter um limite. Ou a gente desenvolve mais a nossa capacidade de prover energia, que é uma discussão perene e que eu acho que está faltando carne nessa discussão, para que a gente possa... O Brasil tem um potencial enorme para ser o país dos data centers. Mas ele tem shortcomings de infraestrutura importantes. Então, os temas eles acabam sempre fechando, né? A infraestrutura digital depende da infraestrutura tradicional. E parte da infraestrutura tradicional é energia.
E é por isso que todo mundo está olhando para a energia. Porque todo mundo sabe que sem energia o computador não roda. Então você pode ter aplicativos, você pode ter softwares incríveis, mas sem energia não roda. Inteligência artificial consome uma quantidade boçal de energia e isso vai ser exponencial daqui para frente. Então, ou a gente tem esta capacidade para acolher esse tipo de serviço, ou vamos ficar para trás. Né? O Brasil adora perder uma chance. A gente gosta bastante. A gente faz isso muitas e muitas vezes. Energia no Brasil é limpa, 80% da nossa base de energia elétrica é energia renovável. A energia teoricamente é barata, mas quando chega para o consumidor, ela está muito cara por conta de diversos subsídios que estão na nossa conta. A gente acaba pagando por esses subsídios. Então, tem alguns problemas Gabriel, a serem corrigidos. Por favor, fica à vontade. Pensa nisso. O Brasil é um país que tem energia abundante e a gente só paga mais caro pela energia. Cada vez mais caro. O que tem acontecido com o preço da energia é uma coisa escandalosa vis-à-vis a nossa capacidade, vis-à-vis o nosso grid, a nossa matriz. Então é uma coisa pouco explicável pela, como é que eu posso dizer, pela parte técnica de como funciona o sistema de geração de energia. Mas é explicado completamente pela gestão desse sistema e pela interferência com regras que trazem benefícios. O cara cria um negocinho para colocar na conta, para financiar um negócio que não tem absolutamente nada a ver. Itaipu financia as coisas mais malucas e isso onera a nossa energia. Então, essa é uma das grandes, não é única, de longe, Sim, distorções que a gente tem no Estado brasileiro. Guilherme Stiga, obrigado por estar aqui conosco nesta manhã natalina, meu caro. Vamos acompanhar 2026, espero conversar contigo muitas vezes ao longo do próximo ano para entender alguns movimentos. Uma boa manhã a você e até a próxima. Muito bom, obrigado pela oportunidade. Valeu, boa Bom festa, dia. boas festas, um ótimo dia a você.